falando sobre ainda sobre o cálculo hidrológico. Então, tendo aqui os seus polígonos definidos, como visto no vídeo anterior, a gente viu como desenhar o traçado, a gente viu também como usar a área em escala e como linkar um elemento. Então, um elemento linkado fica simbolizado com essa linha tracejada que liga o elemento até o centro do polígono. Então é fácil de ver que tem aqui, por exemplo, uma área que ainda não foi linkada, então facilmente dá para identificar e fazer o que for necessário para linkar aqui no Outflow Element. E, e outra coisa que precisa ser definido, né, como a gente viu, é o método de cálculo do runoff, o cálculo hidrológico, e esses números, esses métodos, né, são disponibilizados de acordo com o solver do seu cenário ativo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o uso do método racional. Então, fora esses dados, você também tem que definir como que é os coeficientes de permeabilidade. Aqui você pode definir o valor do coeficiente do método racional através de um fator único, ou fazer aqui um, um uso de um cálculo ponderado. Então, aqui no caso a gente tem uma área para cada tipo de superfície. Se a gente tivesse uma área única, onde tivesse uma mescla de área gramada com área impermeável, a gente pode usar aqui a opção múltiplas subáreas, e dentro dessas opções você pode definir a porcentagem da área que é permeável e não permeável e o respectivo coeficiente. Aí em cima do valor da área em escala ele calcula o coeficiente de permeabilidade do escoamento superficial pela ponderação. Tá? E aqui se define o tempo de concentração da área. Pode-se usar um valor pré-definido por você ou fazer um cálculo a partir de uma equação usando a opção Composite Time Concentration, Time of Concentration. Aí aqui nos três pontinhos você pode usar. Tem diversas equações para fazer o cálculo do tempo de concentração em função do comprimento do ponto mais alto ou ponto mais baixo da área de contribuição. Esses métodos são mais usados para áreas de contribuição muito grandes, né? Ou para sistemas de drenagem específicos de obras de arte. A chuva usada na modelagem é primeiramente criada dentro aqui do botão Storm Data. O Storm Data funciona como um catálogo, onde são cadastradas as curvas, e posteriormente a isso a gente escolhe qual chuva ou qual tempo de recorrência que vai ser usada no cenário. Então, pensando primeiramente numa aplicação de uma chuva para um cálculo hidrológico pelo método racional, a gente pode pensar na aplicação de curvas IDF, que pode ser usado em formato de tabela, através da opção User Defined IDF Table, onde se coloca para cada tempo de retorno e duração as intensidades. Então aqui a gente pode criar para um determinado período de retorno ou para uma faixa as entradas de informação. Então, por exemplo, para entrar uma chuva que tem informações de 10, 25, 50 e 100 anos de recorrência, ele vai colocar aqui a primeira parte da tabela e depois agora a gente vai colocar as durações para ter aqui as células para entrar as intensidades. Duração que pode ser entrada individualmente ou já com uma faixa. Lembrando que aqui, sempre quando a gente enxerga a unidade, a gente pode, com o botão da direita, converter para outro formato. Então, duração é mais propício usar em minuto. Então, por exemplo, colocar aqui 5, 15, 30, 60 e 120. Aí o próximo passo é preencher essa tabela. Se você já tiver equações de curva, dá para ser colocado aqui pela opção Table Equation para este tipo de equação.
aqui em Curve Equation a gente tem esse outro formato, aí depende da informação que você tiver. E aqui também tem um outro estilo de equação, aqui para o formato com logaritmo neperiano, né? Dentro do software tem um exemplo, aqui dentro do livrinho tem uma biblioteca já ingressada, já criada, que a gente pode usar como exemplo, que é o Cidade Exemplo. Cidade Exemplo aqui já tem uma tabela posta. Aí, isso aqui, lembrando, isso aqui é um catálogo, né? Então, agora para escolher qual que a gente quer usar no nosso cenário, a gente vem aqui na alternativa, dentro do cenário base, na alternativa do tipo Rainfall Runoff. Então é nessa alternativa onde são guardadas a informação de qualquer chuva que vai ser simulada. Então se a gente abrir aqui o gerenciador de alternativas dentro do grupo Rainfall Runoff, com duplo clique, é por onde a gente escolhe qual que é a chuva que vai ser simulada, e aqui ele lista tudo que tem dentro do catálogo. Então vejo que ele lista todas as opções de chuva que estão no catálogo. Então aqui eu vou usar nesse exemplo o de 5 anos da cidade exemplo. E aqui a gente tem as informações, se quiser, no caso, aplicar, por exemplo, por um determinado pedaço da rede uma outra chuva, a gente pode vir aqui em Catchment e ir para um determinado grupo ou individualmente para uma polígono definir uma outra chuva. Então dá para ter mais de um tipo de chuva na mesma simulação. Se a gente tivesse fazendo simulação pelo método racional modificado, com cálculo dinâmico, a gente colocaria aqui a duração da chuva para o cálculo da intensidade. Tá. Mas nesse primeiro exemplo eu vou usar o método racional convencional. Então, feito isso, isso aqui é onde fica, no Rainfall Runoff, onde fica a propriedade da chuva, as informações do tipo de equação que vai ser feito o cálculo hidrológico fica dentro da alternativa Base Hydrology. Então todas as informações que a gente inseriu nos catchments estão organizadas nessa alternativa. Então se a gente quer, por exemplo, um cenário, o base para calcular o método racional, então por exemplo, imagina que o base aqui vai ser o cálculo da drenagem pelo método racional com uma chuva de 5 anos. Então a gente pode deixar esse cenário reservado para isso e pode, por exemplo, criar um cenário filho, onde vai ser usado o método racional modificado para uma chuva de 30 minutos. Então nesse cenário, no segundo vai ter uma outra alternativa de rainfall runoff para inserir, se for aqui uma outra chuva. Vai ter uma outra alternativa do tipo hidrologia para a gente alterar as informações das bacias, e vai ter uma outra opção de cálculo para a gente trocar o método de cálculo hidráulico de método racional de regime permanente para onda dinâmica, para o San Venant. Então aqui no Calculation Options, essa primeira opção é para o método racional, e a gente pode criar um novo aqui para usar o cálculo por ondas dinâmicas. Aí nos ondas dinâmicas a gente pode usar o solver, o implícito, ou o explícito. Os dois usam San Venant. Tem alguns casos que é necessário o explícito e outros o implícito. Isso em questões mais básicas se refere, por exemplo, o implícito ele é indicado quando tem situações onde o seu sistema tenha bombas, e as bombas trabalham com o ciclo de liga e desliga. Então o implícito tem mais estabilidade. O explícito ele é indicado quando você quer fazer cálculos levando em consideração questões de cálculos de qualidade da água,
perdas de carga com equações mais complexas em postos de visita. Quando você quer usar na modelagem aqui, pensando em sistemas de esgoto, o ramal, que seria o tubo que conecta um domicílio à rede, que são os laterals, o explicit é o melhor, é o que suporta esse tipo de elemento. Tá? Então, mas os dois, o explícito e o implícito, usam as equações de Saint-Venant para cálculo por ondas dinâmicas. Então, aí no segundo cenário, a gente trocaria a opção de cálculo para ondas dinâmicas. E para o método hidrológico aqui, então o base do primeiro cenário usa para o cálculo método racional, e para o cenário filho a gente criaria uma nova alternativa para o racional modificado para cálculo dinâmico. Então aqui no primeiro cenário a gente tem aqui as informações do cálculo hidrológico das bacias, né, pelo método racional, e o segundo cenário ele está pronto para ser editado, pois ele já é um cenário que tem a sua própria alternativa de hidrologia, né? Então, e também tem uma opção de cálculo diferente. Então, se a gente ativar o segundo cenário, a gente pode, por exemplo, aqui para esta mesma bacia, vir trocar do método racional para o racional modificado. E a gente pode fazer essa modificação por flex table para ir mais rápido também, tá? Além de fazer pela janela de propriedades. Então daria aqui para adicionar a coluna runoff method e fazer o global edit para ir mais rápido. Aí, como cada cenário tem a sua respectiva alternativa, se eu volto para o cenário anterior, veja aqui que a propriedade das bacias foi preservada. Se a gente quiser uma chuva diferente, então, por exemplo, se a gente quer no primeiro cenário aquela chuva de 5 anos e para o segundo uma outra chuva, a gente pode fazer isso trocando, criando para o segundo cenário uma nova alternativa do tipo rainfall runoff. Colocando aqui, por exemplo, uma chuva diferente. Aqui, chuva para análise dinâmica. Aí no nosso segundo cenário, daria para alterar na alternativa criada. Colocar aqui outra chuva, por exemplo, de 10. Aí simularia para o racional modificado 10 anos com a duração de 30 minutos. Então esse 30 minutos seria usado só nesse segundo cenário. No primeiro cenário, na outra alternativa, na primeira, que era a chuva de 5, esse 30 aqui vai ser ignorado. Pois a gente não está usando o racional modificado, mas o racional regular.